Bom dia, boa tarde, boa noite, chegando até você a terceira temporada dos Filhos de Francisco, podcast que tem Deus por Pai e Francisco por Paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. Instagram e Facebook, Filhos de Frank. No Twitter, Filho de Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Comigo, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a capital do pão borboleta, suave carangola, Gabriel Resgala Silva, psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em filosofia pela PUC Minas e educador há 30 anos, atualmente em Nova Odessa, o paraíso do verde, pertinho de Campinas, em São Paulo. Acho que é a terceira ou quarta cidade que eu estou morando desde que começou esse podcast. Minha vida é andar por esse país para ver se um dia eu descanso feliz, já cantava o meu xará, Luiz Gonzaga. E nós vamos hoje, neste programa de reabertura, na terceira temporada, falar dos destaques da semana, do mês, dos últimos dias, dos últimos meses. Mas falando hoje, o programa gravado no dia 7 de setembro, hoje nós vamos falar também das manifestações que aconteceram, vamos falar do sentido, né? Qual é o sentido desse podcast, por que nós o fazemos desde que começou. Então vamos começar por aí, né? Vamos falar por que nós começamos esse podcast. E foram dois contextos, não é, Gabriel? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. A gente começou esse podcast no contexto da quarentena, do isolamento, da pandemia, e também daquilo que nos incomodava bastante, né? De um pensamento que a gente pode chamar, é difícil fazer a separação, né? Mas é esse bolsonarismo, que não é só questão político-partidária, é muito mais do que isso, é um pensamento político e teológico dentro da igreja e que cada dia fica mais claro das suas grandes e imensas contradições. Gabriel, então, por que a gente começou esse podcast? Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, queria pedir perdão aí, né, para os nossos milhares de fãs que reclamaram um pouco do nosso sumiço esse tempo todo, porque a gente Rapaz, realmente... você fala milhares de fãs, vamos dizer que é fake news, mas tudo bem, os que reclamaram, né? Não, a gente não... Quem vai provar que não são, né? Tem isso aí, a gente não sabe exatamente, né? A gente, enfim, não sei, a pessoa que está ouvindo, às vezes está ouvindo num ônibus sem o fone de ouvido, com muita gente do lado, no metrô, né? Não tem como saber se são milhares ou não são. Mas voltando, a gente deu uma sumida, né? E a gente, na verdade, estava se preparando para essa terceira temporada, só que a gente não sabia exatamente como ia ser, como a gente ia voltar, a gente tinha que resolver muita coisa, quem quer participar, quem que não ia. Sim? Inclusive, né, Gabriel, a própria minha mudança para cá foi um fator que determinou. Eu passei o mês de agosto envolvido com isso, né? E isso também interferiu a gente voltaria no mês de agosto, estamos voltando no início de setembro, teve um atraso de um mês. Mas enfim, estamos aqui, né? Sim, e teve também a questão do Luiz Barbedo, que infelizmente vai voltar para a retaguarda nossa, né? Não vai participar sempre tão ativamente com a gente aqui. Então a gente tinha muita coisa para resolver, a gente acabou não podendo informar exatamente quando que a gente ia voltar, mas a gente voltou, é o que importa. Estamos aí já na terceira temporada desse podcast, que significa muito pra gente, e é muito bacana quando a gente ouve outras pessoas, né, às vezes que a gente nem espera, nem sabia que ouvem, né, falarem que também tem um significado, faz uma companhia ali e representa essa certa resistência, né, como a gente diz que é o que significa esse podcast de muitas formas, né? E ele surgiu, Luiz, já vou indo para a sua pergunta, ele surgiu por um sentimento de inquietação muito grande que a gente tinha em relação, principalmente, no nosso contexto, né, como católicos, de sentir que a gente estava perdendo, não só perdendo voz, mas sentindo um ambiente que a gente tem tanto carinho, tanto amor, que é a nossa igreja, sendo tomada por um pensamento hegemônico
que não dá ouvidos, não permite que outras vozes diferentes se manifestem, e é um pensamento hegemônico exatamente tantas vezes contrário, eu diria que na maioria das vezes, contrário ao que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente acredita, como sendo uma clara mensagem de Jesus, né? Então, é uma inquietação muito grande, que a gente sabe que está disseminada por muita gente nesse país, e talvez pelo mundo nesse momento, né? Muita gente, infelizmente, se sentindo perdida, né? Nossa, o que eu faço? O que está acontecendo? Por que isso? Será que eu que estou errado? Eu acho que é um sentimento que eu já passei, muita gente já deve ter passado, todo mundo fala uma coisa, será que eu que estou errado? Aquela forma de ser católico, de ser cristão, que eu aprendi a vida inteira. Então a gente resolveu se reunir para falar, não, peraí, calma, vamos entender o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, por que a gente se sente tão assim, por que a gente passa por tanto desespero, e afinal de contas, quem está com a razão? Existe uma só razão? Tem como debater? Não tem como debater? Enfim, daí surgiu, e é por aí que a gente está tentando seguir esse caminho até hoje, né? E quando a gente pega as pesquisas de opinião que mostram a popularidade do presidente da República, inclusive entre os católicos, ou mesmo entre os evangélicos, né, que é falado como seu principal grupo de resistência, e a maioria hoje já se coloca contra ele, é importante lembrar que a gente vai contra esse pensamento antes de ser moda, né? Porque agora, diante até do que a gente viu no dia de hoje, no 7 de setembro, dessa coisa ruim que se passou para o resto do país, ver pessoas com um pensamento tão estranho, vamos dizer assim, é muito bom a gente poder falar, olha, a gente já está falando isso tem mais de ano, né? Na verdade é muito mais de ano, mas a gente já se posicionou como católico em relação a esse pensamento, porque não é uma questão partidária, você vai votar em A ou votar em B, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma proposta política que coloca o nome de Deus na primeira frase. E é, de acordo com Deus, uma proposta política que está destruindo o meio ambiente no momento em que você não precisa nem ser católico, mas o católico tem a consciência disso. E aí nós somos filhos de Francisco, que há 5 anos propôs uma reflexão profunda a partir da teologia de Francisco de Assis sobre a proteção ao meio ambiente. Dá para conciliar um pensamento político que usa o nome de Deus com um pensamento com uma ação política que destrói, eu diria, desculpa a expressão, tem lugar que é até palavrão, desgraçadamente o meio ambiente, igual esse governo tem feito. E não é uma questão do governo, é uma questão de um pensamento. E as pessoas precisam entender isso. E mais do que isso, né, Gabriel, eu vejo que a coisa tomou um pé de fanatismo, né? E é fanatismo no pior sentido da palavra. Tem um senhor que eu conheço do Twitter, né, o Andrade, ele é evangélico. Desde 2018 ele fala que ele vê isso dentro da igreja evangélica, que o posicionamento de alguns cristãos ali é como se fosse o Jim Jones lá, que foi um pastor estadunidense que levou seus seguidores ao suicídio, né? E é engraçado que outras pessoas estão falando cada vez mais isso, porque as pessoas falam assim, não, porque se a gente for pegar as manifestações do dia de hoje, o STF não deixa o presidente trabalhar. Por que o STF não deixa o presidente trabalhar? O STF está proibindo o presidente de diminuir a inflação? O STF está proibindo o presidente de resolver o problema da fome nesse país? O STF está proibindo o presidente de cuidar da crise energética que vem aí, que vai ser outro caos que a gente vai enfrentar até o fim do ano aqui nesse país? O STF está proibindo? Não. O que o STF está fazendo é investigando as falcatruas que envolvem uma família chamada Bolsonaro dentro da política. E as pessoas vão para a rua defender um político de estimação. E aí vem aquela piadinha, né? Não tem bandido de estimação, não tem político bandido de estimação. Mas é isso que está acontecendo. E as pessoas não enxergam e usam o nome de Deus por causa disso. Isso é uma coisa terrível. Nós vimos essa semana um vídeo de um padre, não sei se era de Cuiabá, não guardei a figura, não, falando que era necessário que o povo fosse à rua hoje, no dia 7 de setembro, para defender a liberdade contra o comunismo. Que é isso, gente? Que comunismo? Que comunismo? Nós estamos falando de um STF extremamente conservador, até politicamente conservador. E as pessoas acreditam nessas coisas e usam o nome de Deus para isso, e usam o púlpito para isso.
já passou muito tempo da blasfêmia, já passou muito tempo do desrespeito ao nome de Deus. E hoje isso está muito mais escancarado. E o podcast a gente já faz isso antes de ser modinha, né? Antes que as pessoas começassem a enxergar isso. Mas, Gabriel, você passou, já em 2018, você passou muita dificuldade em relação a isso, né? Você teve aí uma experiência de um debate com grupos bolsonaristas muito forte em 2018, em que já era previsível tudo isso que está acontecendo, né? Na verdade, a gente nem sabia que eram grupos bolsonaristas, né? É, quem acompanha mais as coisas que aconteciam no meio católico deve se lembrar que no começo de 2018 começaram a haver ataques da CNBB, né? Ataques bem fortes, vídeos que viralizavam de um rapaz que até então era desconhecido, chamado Bernardo Kister, né? Que ninguém sabia quem era, né? E estava viralizando aquilo, muita gente a favor, muita gente contra, ataques pesados. E aí eu fiz um vídeo resposta a ele, acabei me envolvendo no negócio, o vídeo foi bem disseminado e tal. E eu fui pesquisar um pouco o que era, porque até então ninguém sabia quem era esse rapaz, né? E aí que eu fui perceber a ligação dele com o Olavo de Carvalho, e fui juntando os pontos e fui percebendo que aquilo tudo, no fundo, era uma grande jogada política, né? De atacar algumas instituições para fazer valer a narrativa deles, né? E com isso eleger o Bolsonaro e manter o Bolsonaro no poder. E foi dito e feito, né? Depois, hoje o Bernardo Kister é por assim dizer, um braço católico do bolsonarismo nas redes sociais, no YouTube, né? Isso ficou muito claro depois. Na verdade, é bom falar, bom deixar claro que o nosso intuito, assim, quando a gente fala assim que não é uma questão política, é porque, é que nem você falou, sabe, política, eu tenho saudade da época que a gente discutia política, que a gente debatia PT contra PSDB, que a gente debatia, sei lá, os debates era Bolsa Família, faz bem ou não faz mal, se era isso ou se é aquilo, se é a melhor forma de fazer isso, a melhor forma de lutar pela educação, pela Privatiza ou saúde. não privatiza? Privatiza ou não privatiza? Hoje a gente tem esses debates também, mas hoje a gente está debatendo numa pandemia, sabe? Assim, por que não compraram vacinas, sabe? A gente está debatendo se é lícito ou não o presidente querer dar um golpe de Estado. A gente está debatendo por que o rapaz usa o nome de Deus e faz tudo ao contrário que Jesus pregou, né? As coisas estão num nível que extrapolou tudo, né? E eu lembrei quando você falava assim, ele usando o nome de Deus, eu lembro que eu era crítico, às vezes, de algumas posições um pouco mais polêmicas, que o Lula, por exemplo, tinha, quando ele se comparava com Jesus Cristo, alguma coisa assim, mas nada se compara ao que o Bolsonaro faz, né? Nada se compara a esse uso, não só dele, mas de tudo que está por trás dele. Eu acho que a questão não é nem só ele, mas é todo esse pensamento, essa ideologia que tomou conta, né, do nosso país, e não só do nosso país, mas de vários lugares do mundo, e aqui a gente está vendo um reflexo muito forte disso tudo, infelizmente, né? O que eu acho estranho, Gabriel, é porque para mim é muito claro, é muito óbvio, uma situação clara. Se a gente pensar assim, a pureza e a inocência das crianças, a questão do aborto, a questão das famílias, tudo isso são valores que são meus valores, são seus valores, né? Você foi um atuante aí no Provida há tanto tempo. Isso são valores válidos. O que eu não consigo entender é que as pessoas não percebem que existe um uso político disso. Que tem um grupo no poder que abraçou supostamente abraçou esses valores, esses conceitos, e durante a pandemia comprou uma mansão por 6 milhões de reais em Brasília, e o filho está morando numa outra mansão de 3 milhões e meio de reais. E as pessoas não percebem que é um uso. Estão usando o nome, os valores, os princípios do evangelho para ganhar dinheiro, para ganhar força política. Hoje, no Rio de Janeiro, o Queiroz foi festejado. Quem é Queiroz? É um miliciano que organizava a rachadinha no gabinete do filho do presidente, amigo de juventude do Bolsonaro. Inclusive, o Queiroz, o Flávio já disse, não, se o Queiroz fez algo errado, ele tem que punir, ele tem que ser punido. E ele foi festejado nas manifestações feitas
com o uso do nome de Deus. Tudo bem, né, que o slogan é um slogan também que foi usado por Hitler na Alemanha, né, Deus acima de tudo, né? Então já tem uma coisa aí meio estranha, e é necessário, e assim, o podcast tem sido para nós uma oportunidade de expressar não só uma indignação, mas também uma percepção. Gente, vamos prestar atenção no que está acontecendo. 600 mil mortos, a maioria, quase 600 mil mortos, a maioria nesse ano, quando já tinha vacina disponível. E hoje, esse é o segundo ponto que eu queria até já te perguntar agora, já para emendar nisso, e hoje nós temos aí, no dia de 7 de setembro, uma média de 600 mortos por dia. Graças a Deus o número abaixou muito, Deus seja louvado, porque deu ciência aos homens para fazer as vacinas. Que coisa maravilhosa. Mas esse número de mortes diário é o número do mês de maio do ano passado, quando todo mundo estava trancado dentro de casa, quando nós começamos o podcast. Está morrendo muita gente ainda que não estaria morrendo se a vacina tivesse chegado antes. Gabriel, e esse momento agora da pandemia, como é que você está vendo? A gente já não está mais em isolamento, nós já estamos, né, praticamente a quarentena, poucas pessoas estão isoladas, as aulas presenciais voltaram, mas será que o Rio de Janeiro agora acabou de bater um recorde de mortos desde o começo do ano, por causa da variante Delta? Não sabia. Hoje, inclusive. Enfim, né? Não sei se a gente tem... Eu, por exemplo, fiquei muito traumatizado com a segunda onda, porque ela era previsível e ela veio. Mas como é que você analisa esse momento agora da pandemia? Pois é, nessa pandemia que parece que nunca vai ter fim, e o nosso cansaço dela já chegou muito mais cedo do que... A gente se cansou do vírus muito antes do vírus se cansar da gente, né? Mas, que você falou, 600 mortos por dia é muita coisa. São 3 aviões caindo, né? Antigamente, quando cai um avião, a gente se assustava. Hoje são 3 aviões por dia, então a gente tem que ter muito cuidado para não normalizar isso, né? Mas hoje, eu acho que a gente tem uma coisa muito bacana, que é a esperança, né? A gente, graças às vacinas, que a gente está vendo claramente como elas funcionam, a gente já pode olhar para daqui a alguns meses, ano que vem, e falar, caraca, vai ser melhor que agora. Vai ser muito melhor que ano passado, e isso a gente não tinha. Né? A gente não tinha nenhuma perspectiva, assim, né? Até descobrir nas vacinas de quando que isso ia acabar, quando que ia resolver. Então, eu acho que isso, sempre que a gente tem esperança, a gente consegue caminhar com mais determinação, porque a gente fala, cara, calma, tem alguns meses ainda, não vai ser fácil, mas a gente vai conseguir, vamos, sabe, isso tudo vai melhorar, vamos ter uma vida mais próxima do que era antes, né? Agora, tem que ter muito cuidado para isso, para a gente não apressar as coisas. A gente está, por mais que os números estejam, graças a Deus, melhorando bastante, a gente está com uma onda, tudo indica que vai vir essa onda da variante Delta, que o Rio de Janeiro já está passando. A gente está tendo uma certa sorte, aparentemente, por ela estar dominando um pouco mais a tomar o nosso país, em comparação com outros países, onde a Delta dominou com muito mais rapidez, né? A gente não sabe o porquê disso exatamente, mas não quer dizer de forma alguma que a gente está livre. A gente só vai saber se a gente está livre mesmo quando realmente isso tudo, a variante já estiver disseminada, a gente chegar no final e falou, beleza, acabou, é isso aí mesmo, os números não se alteraram, né? Mas até agora nada indica que a gente vai passar ileso disso, porque outros países estavam com a vacinação mais adiantada que a gente, quando a variante Delta chegou, e agora estão sofrendo uma onda devastadora, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim. Eu não acredito, já pegando o que você falou, assim, pelo que eu estou acompanhando, eu sigo um monte de cientistas nas redes sociais, né? Fico vendo lá um monte de coisas eles falarem. Eu acho muito pouco provável que a gente vai ter uma onda tão assustadora quanto foi a segunda onda, se Deus quiser, mas a gente está num patamar muito alto. Então, se a gente está em 600 e subir um pouco, já fica muito pior. Então, a gente tem que se cuidar de qualquer forma. Não pode abandonar por enquanto e pensar que falta pouco a gente conseguir ter um pouco mais de alívio. Só para confirmar aqui os números do Rio de Janeiro, que eu falei agora há pouco, a média móvel hoje no Rio subiu 20%, só confirmando se é hoje mesmo, é isso mesmo, não ontem. Tinha subido 20% em relação a 2 semanas atrás, com uma média de 142 mortos.
e é um dos poucos estados no Brasil que isso está aumentando. E é importante a gente ressaltar o seguinte, né, Gabriel? Até para não deixar nenhuma dúvida, a vacina protege contra a variante Delta. Né? A gente não pode ficar criando variante aí, permitindo a multiplicação da doença. Sim. Então a vacina é fundamental. Só que aí tem 2 pontos. A gente tem muito pouca gente realmente imunizada. São 30, eu acho que é 33% da população, deve estar batendo nesse número agora, que é pouco, né? Se calcula que para essa pandemia a gente precisaria de 70%, 80%. A gente vai chegar nesses números, porque o brasileiro está se vacinando. Só que tem um ponto que me assusta um pouco. Não, por exemplo, quando você fala em lugares onde houve um crescimento muito grande, é principalmente local, porque nos Estados Unidos, por exemplo, tem lugares onde a vacinação foi muito pequena porque o povo não quis se vacinar. Né? E a gente não tem o número exato de quantas pessoas não se vacinaram. Então a gente não sabe. Tudo bem que aí passa a ser um problema que a gente pensa assim, poxa, né? A chance a pessoa teve, né? Mas tem pessoas também que não se vacinaram por questões como, por exemplo, a pessoa que vai no posto de saúde procura a vacina que é a vacina que ela precisava tomar e não encontra. Nós estamos, a Fiocruz deixou de entregar a AstraZeneca essa semana. Então você pensa num trabalhador que a empresa também, às vezes, muitas vezes não colabora. Ele vai no posto de saúde, vai procurar a vacina dele, não encontra, ele não vai sair procurando de posto em posto, ele não tem condição de fazer isso. Né? Então, assim, me assusta um pouco, ou me preocupa um pouco, é que, por exemplo, quando São Paulo anunciou 100% da população alcançada para a primeira dose do público-alvo. Faz favor, né? Porque chegou nos 18 anos, que era o público-alvo até então, a cidade de São Paulo que anunciou isso. Todo mundo vacinou? Quantos não vacinaram? Mas não sabe. Sabe por que não sabe? Porque não fez censo. Porque o governo não fez o censo ano passado. Ou no ano retrasado, que fosse, né? Então seria ano passado. O governo abriu mão de fazer o censo. Nem sei se daria condição de ter feito ano passado, mas esse ano daria para ter feito e não fez. Então não se sabe nem qual é a população. Por que tem cidade que a vacinação chegou rapidamente no número? Porque usaram números que não sabem. O sistema de saúde não sabe, porque não teve o censo. Então é um país caótico nesse sentido. E aí, já que os governantes fazem a opção de liberar tudo, às vezes sem uma preocupação cuidadosa, né, como está acontecendo no caso do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está tudo aberto, né, e o número de mortes subindo, a variante Delta se espalhando, e se espalha nas brechas vacinais, embora a gente saiba também que tem pessoas que são vacinadas e que ainda assim pode ser atingidas pela doença. Então, é algo para realmente se preocupar, né? Que a gente tem que tomar esse cuidado de que a pandemia não acabou e que a gente não pode achar que 600 pessoas morrendo por dia é uma coisa normal. Não é. São 2 aviões, 3 aviões lotados por dia de pessoas que morrem no Brasil. Esse número não é normal. Se nós tivemos aí quase 4 mil por dia, né? 4 mil por dia, é porque esse número era mais absurdo ainda. E me preocupa bastante, pensando em saúde pública, que isso não seja levado em conta. Então, quem puder, se cuida dobrado, porque os riscos acabam se tornando ainda maiores. Para a gente encerrar... Oi, sim, Gabriel. Não, só fazendo uma observação, que você comentou sobre esse número, né, de 70, 80% das pessoas vacinadas, porque no início da pandemia muitos falavam, a gente vai ter que chegar a 70% de vacinados para a gente controlar a doença, né? Mas isso era uma estimativa que os cientistas faziam com a variante original do vírus, né? Agora, com a variante Delta, como ela se dissemina muito mais, o cálculo que eles fazem, que eu vi muitas pessoas fazendo, assim, especialistas, é que talvez a gente tenha que vacinar de 85% a 90% da população para a gente conseguir, né, ter uma... Eles não gostam muito de usar esse termo imunidade de rebanho, mas ter um controle da pandemia. Então, vamos segurar, porque a Inglaterra, por exemplo, já vacinou 65% com as 2 doses e ainda assim está com mais casos que o Brasil. Né? Ela tem menos mortes, mas tem muitos casos. E casos de Covid, quem já pegou Covid não recomenda. É pesado, manda para o hospital, lota UTI, mesmo se não morrer, não é uma doença tão leve assim, por enquanto. Né? Então vamos se cuidar, se Deus quiser, a gente vai ser salvo pela vacina e pela nossa capacidade, enquanto brasileiros, de se vacinar, de gostar de vacina, de ter um esquema sensacional do SUS para aplicar isso tudo, mas a gente tem que aguardar um pouquinho para chegar lá ainda, né?
E aí, para a gente caminhar para o final, né, dos destaques, né, que encerram esse primeiro episódio de retorno, nós tivemos hoje manifestações pelo Brasil, tivemos o Grito dos Excluídos, que é tradicional, mais de quase 30 anos já, se não me engano, que acontece pelo Brasil afora, e tivemos também as manifestações convocadas, as principais delas, para Brasília e para São Paulo, pelo presidente da República. E aí vem a pergunta, em primeiro lugar, Gabriel, as manifestações de hoje floparam ou não floparam? Pois é, a pergunta que não quer calar, né? Flopar, para quem não sabe, flopar é sinônimo de fracassar, né? É uma gíria da internet que a gente usa quando a coisa não vai bem. A gente espera que seja um sucesso e não foi um sucesso, né? Olha, pela expectativa que estava se criando, eu acho que foi uma flopada, viu? Porque eu acho que tem 2 meses que estão falando nessas manifestações de 7 de setembro, que o Brasil ia parar, que isso é gigantesco, que ninguém nunca viu nada igual, que iam fazer uma arruaça. Teve áudio de cantor falando que ia invadir o STF, que não sei o que lá, que caminhoneiro ia parar. Hoje eu acabei de ver uma manchete aqui: lideranças de caminhoneiros vão à justiça contra a União Bolsonaro e militantes governistas. Ação civil pública eles moveram em razão de prática de atos constitucionais. Quem diria que caminhoneiros estariam contra esse governo, né? Lembrando que em 2018, aquela greve dos caminhoneiros que aconteceu, ela foi bem incentivada pelo bolsonarismo na época, pediu intervenção militar, foi uma loucura, né? Mas enfim, foram manifestações expressivas, não dá para dizer que não foi uma quantidade grande de pessoas, mas foi feito um esforço gigantesco para levar essas pessoas até os locais de manifestação. A gente teve, que eu vi, assim, 3 grandes lugares, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, mas com a quantidade gigantesca de ônibus saindo de tudo quanto é lugar, do interior, né? Uma preparação muito, muito grande antes disso acontecer, porque exatamente, se a gente for comparar com as outras manifestações a favor do governo, elas foram muito menores, muito pequenas, né, que foram manifestações mais espontâneas, que contavam só com as pessoas que moravam nas cidades ali mesmo. Essa manifestação a gente chegou a ver, não sei se é verdade, mas está circulando aí, vídeos de que pessoas teriam sido pagas, né, deram um lanche, um pouco mortadela, não sei, para participar, mas enfim, a gente sabe que teve um incentivo, pelo menos os ônibus, a gente sabe que foram pagos. Não se sabe de onde veio esse dinheiro, mas a gente sabe que foi um investimento muito grande que fizeram para essa quantidade de pessoas. Agora, o mais importante, que era o temor disso tudo, comentar alguma coisa? Não, pode continuar. O mais importante, que era o temor disso tudo virar um golpe, ou alguma coisa assim, uma baderna, alguma coisa mais pesada, por assim dizer, não se confirmou. Eu pessoalmente não achava que ia ter algo mais complicado nesse aspecto. A gente viu, foram manifestações do presidente, que não foram nenhuma surpresa, né? Manifestações em palavras, né? A respeito, e focou muito no juiz do STF, Alexandre de Moraes. E eu vi, assim, até a mídia mesmo, né? Principalmente a Globo, que às vezes era um pouco mais comedida nas palavras, dizendo claramente, ó, isso aí é golpismo, ele está tentando dar um golpe, né, isso aí é inconstitucional, o dia inteiro falando manifestações antidemocráticas, né, a favor do governo. E, enfim, a gente está num ponto delicado, um ponto importante, que a gente vai ver o que vai acontecer a partir de amanhã. Parece agora que, né, talvez quando você esteja ouvindo esse episódio, já tem uma noção de como as coisas vão se encaminhar, mas nesse momento agora, parece que alguns partidos que estavam apoiando o governo ali do Centrão já estão um pouco em dúvida se continuam com esse apoio, se vão pressionar o impeachment, se não vão, enfim, vai ficar para frente. Mas eu acho que se o objetivo era dar mais força para o bolsonarismo, não sei se, eu acredito que esse objetivo não tenha sido alcançado, né? Eu acho que flopou, sabe? Assim, como você disse, eu acho que flopou no sentido de que, pelo que se esperava, né, não aconteceu. Isso é bem claro. Queria ressaltar que enquanto a gente faz o podcast, às 19 horas e 24 minutos, né, nós tivemos no Brasil agora há pouco um panelaço nas grandes cidades para saudar
o presidente da República, panelaço master, segundo as informações que nós acessamos agora pelo Twitter. Eu acho que o problema dessa questão do flopô também passa o seguinte também, Gabriel. Mentiram tanto sobre os números da Paulista em 2013 e 2016 que agora nem você sabe quantas pessoas tem lá de verdade, né? Eles usaram uma foto de 2016 nos sites bolsonaristas, né? Para dizer que tinha muita gente. Mas é engraçado porque se você pegar as manchetes lá de 2013 e 2016, vai dizer, 2 milhões na Paulista, 3 milhões na Paulista. Aí teve um jornalista ontem que colocou no Twitter que Bolsonaro queria pôr 2 milhões na Paulista hoje, mas lá não cabe isso. Foi engraçado, né? 2013, 2016 dizia que tinha 2, 3, quase 10 milhões de pessoas na Paulista. Agora não cabe 2 milhões, né? É igual. Esse negócio de número é uma coisa tão séria. Eu vivi isso muito na Renovação Carismática, quando a gente fazia evento grande, né, os cenáculos, né? Porque o pessoal chuta tantos números, é uma coisa assim impressionante. E a polícia nunca ajuda. Mas, segundo as informações de hoje, da Polícia Militar de São Paulo, haviam 125 mil pessoas na Paulista, provavelmente em faixa disso, né? E se esperava, e quando foi negociado a manifestação, foi comunicado, se falava em 2 milhões de pessoas, né? Tanto que teve um Twitter bolsonarista que recomendou as pessoas que fossem de fralda geriátrica, porque não ia achar banheiro, porque ia ser muita gente lá, né? A fralda geriátrica chega a ser até quase uma piada pronta, mas deixa isso para lá. Mas isso é verdade. Nossa, que eu estou falando. Tem sugestão. A gente podia ter pensado nisso na Jornada Mundial da Juventude. Não sei se você foi, não mas lá realmente faltou banheiro. Fui na jornada, assim, mas não, eu fui na sexta, foi em 2 dias, quinta e sexta. Eu fui no dia que deram 3 milhões, né, em Copacabana. Aí no sim, domingo, né? Aquilo foram 3 milhões de pessoas. Mas tinha o mar, né, pelo menos, ali. Mas deixa isso pra lá, esse é o detalhe. Mas vamos seguir aqui no raciocínio. Mas assim, inventar. É tanta manipulação dos números de pessoas na Paulista que fica assim. Aí as pessoas veem as fotos, mas flopou. Eu digo isso também, por quê? Porque eu tive parente que foi de Juiz de Fora para lá, né, de ônibus pago, né? Tem pessoas que foram de Belo Horizonte para manifestação na Paulista, que eu conheço também. Então, assim, para juntar esse tanto de gente de todo o Sudeste, né, vamos dizer assim, em São Paulo, e ainda assim, com certeza foi gente do Paraná, gente do interior de São Paulo, realmente, felizmente, eu acho que tem um filme, né, da década de 50, 60, e na década de 60, O Rato que Ruge, com o Peter Sellers, é um filme fantástico, né? Filme antigo não tem spoiler quando você conta, né? Mas eu não vou contar, eu vou deixar quem quiser procurar o filme para assistir, porque vale a pena. Ele é muito engraçado. O título do filme em português é O Rato que Ruge, eu acho que o original também é. E hoje eu li uma coisa engraçada. O rato ruge, mas ele não vira um leão por causa disso, né? Então o rato, para mim, hoje rugiu, mas ele não é mais leão. Já teve um apoio, foi eleito majoritariamente, democraticamente pelo povo brasileiro em 2018. Não vamos entrar no mérito disso agora, mas hoje é um rato que está rugindo e não tem mais força. Você queria fazer um comentário, Gabriel, sobre... Eu acho que a grande prova, né, de que o rato tá rugindo, mas não tem a força de um leão, é você pegar várias manifestações que foram feitas esse ano contrárias ao presidente, né, e que nem foram com todas as pessoas contrárias, que foram manifestações mais de esquerda. Parece que a primeira mais à direita, do MBL, vai ser no próximo fim de semana agora, mas só essas manifestações de esquerda já deram muito mais gente, todas elas deram uma quantidade expressiva de pessoas. Se contar o país todo, e sem contar também que o grau de vacinação era muito menor, né? Então isso... Falando em vacinação, o rapaz tosse aqui, mas tudo bem que não passa pelo áudio. Me desculpa, mas não tem nada... É que a garganta ficou seca aqui, mas eu tô bem, tá, gente? Tô bem. O país está seco mesmo, porque mas não foi tosse de verdade. Eu não quis contrariar nada que ele estava dizendo, não. Mas só para completar, e com um detalhe muito importante, historicamente, né, tradicionalmente, as pessoas contrárias ao presidente sempre foram muito mais cuidadosas em relação à pandemia. Então, quem sai de casa para ir numa manifestação contrária sai com muito mais medo, muito mais cautela. É muito mais difícil você tirar uma pessoa contra o presidente para ir para a rua do que uma a favor do presidente que não acredita que a pandemia seja tão cruel assim, né? Então,
eu acho que é um grande indicativo que as pesquisas estão certas, que fala que realmente ele tem um apoio cada vez menor. Você vê as instituições todas pulando fora do barco, os políticos também. Voltando um pouco, a gente está falando sobre o nosso ambiente católico, eu acho que isso é algo que a gente tem que levar para a gente. Essas pessoas não são majoritárias nos nossos ambientes, mas elas agem como se fossem as donas da verdade, como se elas tivessem toda a razão. Então, que a gente não deixe isso amedrontar a gente, fazer a nossa autoestima abaixar por conta disso, né? Não que só tenha razão quem seja majoritário, né? Mas que a gente não leve isso como mais um motivo para a gente se sentir mal, se sentir para baixo, né? Duas observações. A primeira delas é que PSDB, PMDB e PSD, partidos não ligados, assim, de certa forma, votaram muito com o Bolsonaro no Congresso, já se manifestaram falando em impeachment, tá? Vão discutir esse assunto nos próximos dias. Você tinha comentado sobre isso aí na sua fala. O segundo ponto, pior que é aquela coisa que passa na cabeça aqui, e às vezes tinha um outro ponto também que eu queria comentar, sobre as manifestações ainda. Ixi Maria, mas falhou, daqui a pouco eu lembro. Então deixa eu comentar uma coisa Sim, aqui enquanto você não lembra. pode falar. Voltando também para a nossa questão que a gente comentou no princípio sobre usar o nome de Deus, eu acho que uma das frases mais significativas que o Bolsonaro disse hoje, e que ele já falou outras vezes, mas hoje ganhou bastante repercussão, e que eu acho muito séria sobre vários pontos de vista, é que ele falou o seguinte: aqueles que querem me tirar de Brasília, eu digo que só Deus me tira de lá. Ele fala que só vai deixar o cargo de presidente preso, morto ou com vitória, né? E ele completa: eu quero dizer que aos canalhas, como ele disse, que eu nunca serei preso, ou seja, só sai de lá morto ou com a vitória. E isso, ele deixou bem claro, sempre deixa bem claro que não aceita o resultado das urnas eletrônicas, apesar de ter sido eleito quase toda a vida política dele pelas urnas eletrônicas, inclusive o presidente. Ele colocou na cabeça que nas próximas eleições vai ter fraude, uma bola de cristal falou para ele, então que ele não vai aceitar o resultado das eleições, e por isso só sai com a vitória. Ele fala que só vai sair preso, morto ou com vitória, não aceita a derrota, que ele não vai acreditar na derrota. Isso é muito grave, porque é uma séria manifestação de um golpe, uma séria manifestação de alguém autoritário, ditatorial, que não vai aceitar a vontade do povo, que vai ser expressa nas urnas, né? E mais grave ainda por usar o nome de Deus com isso. Isso é muito grave. Se você vê alguém no seu grupo de oração, na sua pastoral, um padre da sua paróquia, um bispo, falando que não sai do lugar onde ele está, porque só se Deus tirar ele de lá, isso já é grave, né? Porque Deus muito raramente abre-se o céu se Deus fala: eu quero que você saia de lá, né? A maioria das vezes ele fala por meio de sinais. E a pessoa que pensa assim, ela não vai ouvir se Deus falar com ela para ela sair de lá, ela vai fingir que não ouviu. Isso é uma manifestação muito autoritária, né? Agora, muito mais grave é quando essa pessoa não é nem um líder religioso, é um presidente de uma república que se coloca nessa condição, como um enviado de Deus, né? Ele se diz católico, mas a Igreja Católica, vocês podem procurar qualquer documento, vários documentos do catecismo, ela é terminantemente contra governos autoritários, ela é totalmente a favor de governos democráticos, nesse momento que nós estamos. E eu gosto sempre de lembrar também o que é a democracia, né? No impeachment da Dilma, a esquerda em geral, o PT, nunca aceitaram o impeachment, sempre falaram que foi golpe, foi uma coisa desleal, mas eles nunca falaram que não ia sair. Ela aceitou, mesmo contrariada, falou: ok, eu não concordo, mas eu aceito, não vou insistir em ficar, não vou dar um golpe. Mesma coisa quando foi a prisão do Lula. E pode saber, gente, eu tenho milhões de críticas ao Lula, ao Dilma, ao PT, tudo isso aí, mas ele foi para ser preso, se entregou. Então, que presidente é esse que fala em nome de Deus e fala que só sai de lá se Deus matar ele, né? Que presidente é esse que não aceita a vontade do próprio povo? Eu acho que é uma grande reflexão, e se Deus quiser, isso não vai terminar do jeito que ele quer. Eu acho que ele está
ele blefa muito mais, o rato ruge mais do que age como um leão, né? E a gente vê que, se Deus quiser, nossa democracia, a nossa história do nosso país, né, hoje em dia na independência, ela é cíclica, vez ou outra ela caía numa ditadura, alguma coisa assim, mas eu acredito muito de que a gente está vivendo esse momento agora, porque é como se tivesse chegado a hora de a gente viver outra ditadura por conta do ciclo, né? Só que a nossa democracia dessa vez está mais forte. E a gente viu como é ruim uma ditadura por conta da última. Então eu acredito que, se Deus quiser, nossas instituições vão trabalhar e o povo já está acordando. Isso não vai acontecer novamente e a gente vai sair disso tudo como um grande pesadelo. Pois é, rapaz, hoje teve uma manifestante bolsonarista em Brasília que estava reclamando que a polícia militar estava jogando gás de pimenta neles, que eles estavam querendo invadir a área que não podia entrar, né? E falando que era um absurdo a polícia fazer aquilo, mas estava pedindo ditadura militar e a hora que a polícia militar bate, eles não gostam. É estranho, né? É meio contraditório. Queria fazer 3 observações para encerrar. Primeiro, que o Bolsonaro acredita muito que ele é um enviado de Deus, porque tem muito líder católico e evangélico que diz isso para ele. E assim, aí a gente tem que pensar seriamente que tipo, né? Eu me lembro claramente dos profetas carismáticos católicos durante a campanha dizendo isso para Bolsonaro, dizendo em nome de Deus que ele era um enviado de Deus. Agora ele acredita nisso, e acredita nisso porque falaram isso para ele, né? Então, isso é muito sério. E eu espero que a gente veja a autocrítica, ou autocrítica não, o cristão não tem autocrítica não, o cristão se penitencia. Eu espero ver a penitência desses líderes que cometeram esse absurdo de mitificar um ser humano que teria que ser respeitado como presidente da República, ninguém nunca questionou isso, mas nunca mitificado, que é outra coisa. Em segundo lugar, eu quero dizer que eu me surpreendo muito com o posicionamento da CNBB e de Dom Valmor e lamento que não tenha a repercussão que deveria ter, tanto na imprensa. Na imprensa até que está tendo mais, mas dentro da Igreja Católica do Brasil, o posicionamento da CNBB é uma coisa até meio contraditória. Mas Dom Valmor, eu vou dizer assim, que até me surpreende a clareza, a limpidez. Quem não assistiu o pronunciamento dele sobre o Dia da Pátria, assista. Dom Valmor é de fato um filho de Francisco e tem se posicionado de uma maneira muito clara sobre isso. E para encerrar, e já vamos encerrando o programa, até passamos do que prevíamos que íamos fazer hoje, eu queria dizer que se eu fosse bolsonarista, hoje eu estaria muito chateado, porque me chamaram para fazer uma coisa e eu só teria ido passear na Paulista e passear em Brasília, ao invés de fazer o que tinham dito que eu ia fazer. Inclusive disseram que a polícia militar ia aparecer para estar lá do meu lado e ela não apareceu, né? Engraçado isso, né? Passamos uma semana falando que a polícia militar ia estar lá se manifestando para defender Bolsonaro e isso E a não polícia só tacou gás de aconteceu. pimenta, né? A polícia tacou gás de pimenta bolsonarista. Eu estaria muito chateado se eu fosse bolsonarista. Quer completar alguma coisa, Gabriel? Podemos encerrar? Não. Eu acho que é isso mesmo. Só ressaltando, né? Quando eu disse que a gente vai sair dessa sem maiores, que seria só um pesadelo sem grandes consequências, ressaltando um pouco que não quer dizer que não teve grandes consequências esse governo Bolsonaro e que ainda não terá, né? Mas que o meu maior temor é que isso não acabe, que isso continue, né? Então, se Deus quiser, isso não vai ir para além de 2022, talvez até antes, quem sabe, né? Mas vamos ver. O importante é que poderia ser pior e vai ser. Sim. Infelizmente, teve uma pandemia no meio do caminho que deixou todos nós enlutados e sofridos. Rapaz, Que eu vou seja uma até. grande lição, né? Que seja uma Eu tive, grande lição. eu tive uma experiência essa semana, eu até queria compartilhar isso. Eu estava numa reunião de família esses dias, e assim, com pessoas que eu não encontrava há algum tempo, né, numa área aberta, todo mundo de máscara, tá? Antes que alguém pense em alguma coisa. E as pessoas começaram a falar da pandemia, me deu tanta tristeza, cara. Eu fiquei assim, tão abatido, tão chateado. E assim, tudo isso foi muito duro para todos nós, né? E amanhã começam as aulas presenciais na escola que eu trabalho, e nós vamos receber crianças que perderam o pai, perderam avós, né? Isso tudo é muito triste, cara, muito triste. E
assim, é uma coisa que eu sou até chato um pouco com as pessoas à minha volta. Eu faço questão de não esquecer. Não de não esquecer para ficar lembrando do sofrimento, até porque quando as pessoas estavam falando da pandemia eu nem falei, sabe? Eu preferi ficar quieto. Mas eu acho que daquilo que a gente vivenciou nesse ano e meio, né? Esse luto e essa coisa da banalização da morte na cultura brasileira, eu carrego como uma bandeira para o resto da vida, de que a gente não pode banalizar a morte das pessoas. Morreram pessoas por Covid, mas estão morrendo pessoas de fome no Brasil, sempre morreram. Durante um período morreu muito menos, agora está voltando a morrer. Tem criança que está desnutrida porque eu li um relato dessa semana de criança que não está comendo e a médica, né, a pediatra, foi perguntar por quê. É porque a criança não queria pedir comida para a mãe porque sabia que a mãe não tinha dinheiro para comprar. Então, isso tem no Brasil. No Brasil morrem jovens fuzilados pela polícia e a gente não pode achar que isso é normal. A gente não pode achar que isso é normal. E eu acho que a pandemia, como eu disse em determinado momento no programa, nos textos que eu escrevi, a pandemia trouxe para todo mundo aquilo que parte do povo brasileiro vive o dia todo, né? Todos os dias. Isso não pode continuar assim. Que seja uma grande lição, que a gente nunca se esqueça, não só a gente, mas as gerações que vierem depois da gente, que isso não seja nunca esquecido, né? Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube, e lá você pode ouvir os episódios anteriores. Nos sigam nas plataformas de podcast. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Até a próxima. Obrigado. Antes do que você pensa, apesar de você, amanhã há de ser outro dia, meu tio. Você vai ter que ver o amanhã renascer, a esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear? De repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente, apesar de você? Filhos de Francisco.